Como que você vai pedir para alguém fazer, comandar alguém fazer uma coisa se você não sabe? É estranho, né? A vida tem umas curvas e uns caminhos, mas ele sempre te leva pro caminho que você tem que seguir. Meu pai sempre deu a liberdade para cada um escolher o que queria fazer, estimulava e ainda financiava para fazer o que você quer da sua vida. Você não precisa ser eu, não precisa assumir a empresa. Você tá aqui para fazer o que você ama, o que você quer, e eu tô junto com você pro que você escolher. Independente do que seja. Seja feliz. Para conhecer o mundo, iam errar e vão continuar errando, como nós erramos, eu erro todo dia, mas que estavam prontos. Como eu digo hoje, né? A gente estava falando de sucessão e hoje eu acho que eles estão prontos para mim me aposentar. Não gostaria de me aposentar. Eu acho que quem se aposenta morre, né? Mas o piano dá para dividir nas costas deles e eu assisti um pouco mais de perto, assim, para dúvidas e tudo mais. Mas eu tenho a certeza de que hoje, se eu morrer, eles vão viver muito bem trabalhando, que já sabem o caminho e vão se virar muito bem. Só se vive uma vez, cara. Então, que seja muito emocionante. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Prepara que hoje tem. E falo logo, vou adiantar, um episódio muito especial, que a gente tem um carinho por quem a gente vai gravar aqui, né, Lucão? Nosso coração até pulsa mais forte. Primeiro de tudo, você tá bom ou não? Melhor agora. Você tá louco, meu jovenzinho. Aquele recado para aquela galera que tá nos acompanhando, mandando feedback, mandando mensagem positiva ou negativa, que pra gente sempre é bom. Junto, meu jovem, assim, ó. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Meu, já vou te falar que meu coração chega a dar aquela palpitação, assim, ó. Eu tô o dia inteiro hoje, já eu nem dormi essa noite. Ansioso. Eu acordei, o coração não dá, sabe aquela... Mas de bom, né? Agonia não, é coisa boa que eu tô falando. Meu, já sabe quando eu te conheci, quando eu senti isso? Conta. Mesma coisa, cara. Não vou contar, porque senão a gente vai esticar muito a história. É a história que todo mundo quer ouvir dos nossos convidados, não a nossa. Vai chegar o momento que eu vou contar. Meu jovenzinho, recado importante foi dado, papel e caneta na mão, que hoje tem aula. E é um tema muito importante que a gente tem falado pra galera, que é sucessão. Uma das coisas que a gente vai falar aqui. Né, dos temas que a gente vai abordar aqui hoje. Um dos temas. E antes de fazer a apresentação devida, meu jovenzinho, de quem que a gente vai falar? Do nosso Pablo Picasso do varejo, Lucão. Quem que é? Conta pra galera. O Luizinho da Perfitus, meu jovem. E por que esse apelido carinhoso? Porque o Luizinho é responsável por essas obras de artes que vocês estão vendo aí, galera. Então, toda essa parte de equipamento de loja, onde você consegue valorizar o seu produto, deixar ele ainda mais bonito e chamar a atenção, o Luizinho desenvolve. Então, ele cuida de toda a parte de equipamento e caso você precise fazer uma reforma de loja, deixar ela ainda mais bonita, o Luizinho também faz. Então, além de exposição de produtos como roupas, calçados, tem ali a parte de cosmético. Tudo que você pensar na hora de expor o seu produto, o Luizinho desenvolve. Caso você tenha alguma ideia e ele não tenha o produto pronto no seu portfólio, ele também desenvolve para você. Então, entre em contato com o Luizinho da Perfitubos, que com certeza vai ter condições especiais e será muito bem atendido. Lucão, fala quem que ele já está atendendo para a galera ter ainda mais a noção das coisas que ele faz lá. Fica fácil, né? A galera que está aqui na nossa frente, Melone, que são clientes do Luizinho e podem falar até melhor do que a gente, né? Que a gente sempre fala isso. Entre outros, Timax, It's Fashion, Rede Paulistanas, KLK, Viva Modas, Viva Mix e assim por diante. O cara é diferenciado. Então, para você que tem uma loja de confecção e quer colocar calçados, ou você tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, não sabia o caminho, acabamos de te entregar. O cara é diferenciado, ele faz arara para confecção, mesa de valorização, banca de calçados, gôndola de calçados, armário para confecções. Além de tudo isso, reforma de loja. Entrega a chave na mão dele e a loja fica pronta, meu jovem. Só fala o dia que você quer inaugurar que ele cuida de todo o resto. Vamos lá, Lucão, apresentar hoje. Hoje a gente tá aqui, né? Muito mais do que bem acompanhado, né? Vamos lá, senhoras e senhores, preparem-se, peguem papel e caneta, uma pipoquinha, porque o episódio de hoje está recheado de histórias, lições e muita resenha boa com essa família que respira trabalho, paixão e tradição. Começaremos então pelas criaturas, dois irmãos que praticamente nasceram dentro da loja.
Literalmente respiram o varejo desde o berço e aprenderam tudo ali, desde o atendimento até grandes decisões. E hoje carregam o desafio de dar continuidade a um trabalho de mais de 4 décadas. Com vocês, Renato Oliveira Crisafulli. Com seus 33 anos, sempre soube qual era o seu caminho. Desde bebê já estava nas lojas, Meloni ao lado dos pais. Saiu um tempo para estudar e viver novas experiências, mas voltou aos 20 anos com ainda mais certeza de que seu lugar era ali, honrando e cuidando da empresa que seu pai construiu com tanto carinho. Aqui estamos com Hugo Oliveira Crisafulli, de 40 anos, que diz sem medo algum: a Meloni foi e vem sendo sua escola, sua faculdade, sua vida. Foi nela que aprendeu de tudo, do caixa ao estoque, do atendimento às compras. A Meloni moldou quem ele é e continua sendo o palco de seus sonhos, suas conquistas e suas batalhas diárias. Apresentamos as criaturas, agora vamos a ele, o Criador. E não estamos falando de um simples Criador. Hoje temos aqui não um deus grego, mas um deus italiano. E de respeito, Carmelo Crisafulli, ou para os mais íntimos, Tio Melo. Com seus 64 anos, Carmelo carrega uma trajetória linda de quem começou cedo, lá com 10 anos, trabalhando na feira como flanelinha e já aproveitava e lavava o carro dos clientes, que inclusive ele contou essa história aqui no episódio que gravou sozinho. Fundador da Meloni Calçados, hoje com 42 anos de história, Carmelo é também um pescador dos bons, uma figura única que construiu muito mais do que uma empresa. Construiu uma família forte, uma marca respeitada e um legado que segue firme com seus filhos. Sejam muito bem-vindos, família Crisafulli. Jovem, que apresentação, hein, tio Melo? Merece, né? Arrupiei. Meninos, sejam muito bem-vindos. Pra gente é um prazer em tê-los aqui, de coração. Eu, já falei e não me canso de falar e vou falar mais uma vez. O carinho que eu tenho pela família de vocês é verdadeiro de coração e eu tenho o orgulho de tê-los como os meus amigos, não somente clientes. Então, é um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Muito obrigado. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. A gente sempre recebeu vocês muito bem. Vocês também sempre nos receberam bem. Eu agradeço. É a segunda vez que estamos junto com Correndo para Não Morrer Devendo. Espero que eu não morra devendo. Espero que não morra. E é sempre um aprendizado. Hoje vai ser mais difícil, evidente, porque a gente está com 2 pesos pesados aí que vão contar a história deles, né? Então, vamos ouvir mais eles do que a mim. A mim já ouviram, então vocês fiquem à vontade para tocar aí o barco do jeito que vocês quiserem, tá bom? Obrigado. de bola, Obrigado Melo. por virem na minha casa, estarem aqui no nosso escritório. É um prazer muito grande tê-los aqui, tenho a certeza disso. E a todos vocês que estão assistindo e que já assistiram alguns episódios, vocês sabem do trabalho valoroso desses 2 garotos aí, que desde o começo eu falei que vocês iam arrebentar, e estão arrebentando já. E o jabá tá bom, né? Falar 2 horas do Luizinho aí, né? Luizinho é bom mesmo. Pode chamar o Luizinho que o cara é fera. É isso aí. Inclusive, tio Melo, a gente fala muito nos bastidores sobre isso com alguns convidados que a gente recebe e aqui dá as honras pessoalmente, publicamente, a você, que sempre nos incentivou, desde o começo lá atrás, quando foi passado para você a ideia, além de incentivar, você se engajou, falou, conte comigo, faço questão de fazer parte disso daí, e você se mostra assim no nosso dia a dia, sempre que a gente precisa de algo, todas as gravações, você sempre pronto ali, se colocando à disposição, inclusive de estar vindo na sua empresa. Então, uma honra muito grande, uma gratidão aí por você. Publicamente é legal falar isso, que a gente fala muito nas suas costas sobre isso. Interessante. Que delícia. Mas a gente sabe disso, a gente realmente sabe disso. Mas, para mim, é sempre um grande aprendizado estar aqui. A gente que chega já numa segunda e terceira etapa da vida, a gente tem que começar a entender que a gente tem que aprender com vocês, né? Com todos vocês. Então, hoje quem vai assistir a aula sou eu. Show de bola. Vamos lá. Primeiro, então, foi apresentado a criatura
Renato, isso, se apresenta aí, fala um pouco. Se apresenta, não, desculpa, fala um pouco da sua história pra galera, pra quem não conhece, né? Se você quiser fazer um resumo sobre sua trajetória, sobre o que você vem fazendo na empresa, os desafios e tal, pra depois a gente fazer toda essa troca em conjunto aí, Renato. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer fazer parte da história de vocês. Sentimento de amizade recíproco igual. Tenho muito carinho por vocês, desde sempre. Nasci dentro de uma caixa de sapato, né? Cheirando copo. Já nasci cheirando cola. 10 anos eu já tava lá. Com 10 dias de vida eu já tava lá. 15 dias de vida eu já tava lá. E sempre tive muita aptidão pelo ramo. Sempre fui muito do comércio. Nunca gostei de ficar em lugar fechado. Então foi uma coisa que me ensinou muito o dia a dia na loja. Lidar com pessoas, né? Criar mais responsabilidades. Me ensinou muito como ser um ser humano, além de só profissional, né? A lidar com todos os obstáculos que a gente tem na vida, né? E tive a oportunidade de fazer outras coisas fora, mas eu sempre tive em mim que era isso que eu queria. Eu sempre tive muito... Levei meu pai como muito sempre exemplo do que ele fazia, que eu queria fazer. Eu sempre tive muito ele como meu exemplo, né? Isso desde pessoal, profissional, como ser, como pessoa, tudo mais. Não é um ramo fácil, né? É um ramo bem difícil, na verdade. Você tem que ter, além de aptidão, você tem que ter Tesão, vontade. tesão, né? vontade, pegada, né? Uma coisa que você tem que estar sempre atento. Na hora que você dorme, o caminhão te atropela. Sim. É. Só uma dúvida, o que você fez fora? Tipo, que você falou fez coisa fora, mas já tinha em mente trabalhar na empresa. Eu trabalhei a minha adolescência um período, depois eu fiquei mais focado nos estudos. Sim. Aí eu acabei indo morar fora. Onde você foi? Fui morar lá em Miami. Na verdade, foi mais um passeio do que um Somebody, O pai você falou uma coisa, mas na verdade era isso que você acabou de falar, né? Miami Beach, né? Tem que aproveitar a vida também. Só se vive uma vez. Né? Ia pra Alemanha, né? Se fuder lá. Não. Miami, né? Flórida. Não é calor, né? Boa, boa. Ô, Renato, mas quando você foi, você já tinha o intuito de fato de voltar e trabalhar na empresa? Na verdade, quando eu fiz 18 anos, né, que eu decidi ir pra lá, eu ainda tinha algum... Eu gostava muito do ramo, mas você tem aquela ilusão sobre os mercados lá fora, porque você não tem conhecimento, não fala tanto, porque você é jovem ainda, né? Normal. Mas depois que eu peguei um pouco mais de clareza nos negócios, eu vi que era ali que eu queria mesmo. De fundo. Daí eu voltei, eu cheguei a ser representante comercial alguns meses também. Vendi a chinelo da Havaiana. Olha só. Calçados da Havaiana. Que da hora. Da Havaiana não, desculpa, da Coca-Cola. Coca-Cola. Mas fiquei poucos meses. E depois eu voltei pra empresa também. Aí eu não quis mais sair. E aí, até então, você tá, desde essa época, diretão. Firme e forte. Eu já fiz tudo dentro de uma loja. Já fui estoquista, já fui vendedor, já fui gerente, já limpei banheiro, já fiz tudo. Hoje eu atuo na área de compras. Estamos aí nessa pegada aí que não é fácil. E a área de compras, a gente sempre até fala, né? Sempre tá errado, né? Se comprou muito, porque comprou muito. Se comprou pouco, é porque comprou pouco. Você tá sempre errado. Sempre vai estar errado. Vai ter jeito. E o Carmelo tá aqui pra Adoro. apontar, né? Chama casamento isso aí? Achei que era casamento mesmo. Ô, Renato, mais uma dúvida. Por exemplo, você falou que passou por tudo dentro da loja até lavar banheiro. Isso era seu pai que de alguma forma mandava e tava te ensinando uma lição com aquilo? Ou não? Como que foi, tipo... Eu acho que ele sempre me falou uma coisa que sempre fez sentido pra mim. Como que você vai pedir pra alguém fazer, comandar alguém fazer uma coisa se você não sabe? Eu acho que você tem que fazer pra você aprender. E você vai aprender mais quando você for ensinar alguém a fazer. Não é quando você aprende e faz que você aprende. É mais quando você vai ter que ensinar, você vai ter que ser didático e criar um processo. Você aprende de verdade sobre aquilo. Então você sempre soube o valor do fazer, independente de qual fosse a função. Por conta dessa lição, esse aprendizado que ele te passava. Saber sobre tudo aqui, se eu quero ser metade do que ele foi. Tá, tipo, Não, pelo tamanho, né? não.
Aí já é 70%. Mas, ô, Renato, e assim, eu lembro há um tempo atrás, a gente até rodou loja junto, falando muito sobre confecção. Você teve uma imersão. Então, naquela época, eu não lembro agora exatamente, só me refresca a memória. Você já estava na área de compras, ou você estava entrando na área de compras para introduzir a confecção na Melone? Eu não lembro. Isso foi 2018, 2019, eu acho. Isso, que a gente pegou bem aquele momento que foi a mudança, né? A gente vendia 70%, 80% do nosso faturamento era calçados, né? E nossa participação de compra era muito baixa. Então a gente fez um desenvolvimento interno em loja, botamos imobiliário, e a gente quis fazer uma demanda maior sobre a confecção, né? E aí a gente abriu espaço nas lojas, aí precisou de mais tempo e mais foco para você desenvolver e criar um planejamento. Então, mas nessa época, você, Renato, estava entrando ou você já estava dentro na... Então, eu comprava essa época, a maioria, os calçados, e quando a gente quis fazer essa mudança, aí eu fiquei só na parte da confecção para desenvolver melhor esse trabalho. Focado, né? Isso. A gente está em tudo de novo. Show. Calçado, confecção. Acessório, tudo. Esse é um moleque que gasta, velho. Esse gosta de gastar, né? Do ponta alta. Mas você sabe onde ele Quem aprendeu. tiver é ele, que ele não vai. Pra Mas quem tem- não compra, não vende. Aí, tá vendo? Eu gostei do Renato. Mas se não vende, não compra. Se não paga, não compra, né? Não, e ele aprendeu isso aí em Miami, pô. Pra gastar. Em Miami. É bom pra gastar. É bom. Acho que tem vários motivos pra gastar. Tem. Mas com 18 anos, então, Nossa senhora, aqui não falta motivo. graças a Deus ele voltou vivo, né? Voltou vivo. Vamos lá, agora pro Hugo. Bora! Cara, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, Hugão. Bom, boa noite aí. Foi muito Boa legal noite. poder participar aqui com vocês. É incrível, cara. Bom, a minha história é muito parecida com a do Renato, só que eu vim num momento que não tinha nada de computador. Então eu vim naquela época que... Do papel. Exato, cara. O cartão de crédito, você tinha que colocar ele Aquela- e pregar no Isso. carbono para pegar os números. Então eu venho no final dessa época. Então eu consegui participar toda na padronização e na informatização das lojas, né? Então eu tô desde o começo ajudando a fazer essa parte estrutural. E passei pelos mesmos passos que o Renatinho. Então, foi estoque, pro caixa, vender. Aquela época saudosa, né, cara? O cliente vinha comprar, levava 10 pares, meu. Hoje em dia, pra você Fila no vender caixa, dois, dá né? trabalho. É uma delícia. Aí, depois de um tempo, eu fui tentar a minha vida, né? Como uma parte de faculdade, fazer oceanografia lá no Sul. Daí, eu vi... Oceanografia. Passei lá na UFPR. Caramba! Na verdade, o nome do curso lá na época era Ciências do Mar, né? Tá. Porque a minha cabeça sempre foi muito do âmbito do exatas, né? Então, era física, química, biologia. Minha cabeça sempre foi essa parte mais número. Sim. Inclusive, eu uso esse lado hoje na empresa como solução de problemas de variados níveis aí, né? Eu fico na parte financeira, parte de análise de compra, parte de soluções de problemas diversos ali, usando tabela, Excel, programação. Agora, usando o chat GPT lá, inteligência artificial, estou melhorando bastante a nossa velocidade aqui de solução de problemas usando isso. Então, voltando para as faculdades lá, fiz os meus cursos todos, tive também meus anos sabáticos, que nem o Renato ali, em Miami. Ah, você foi também? Não, mas eu fiquei na praia. Ah, tá. Entendeu? Litoral total. Ele morava na Ilha do Mel. É. Entendi. Doce como um mel. Os meninos sofreram muito. Isso é, eu vi. E a realidade bateu, eu tive que voltar assim por consciência própria. Eu vi que ali não ia dar frutos, né? Muito bonito, legal, mas só romântico, né? A parte de verba, dinheiro mesmo, aqui no Brasil, pelo menos, na parte que eu tive as oportunidades, o comércio é o que abriu mais portas aí para eu conseguir montar a minha vida. E foi aí que eu vim pedir uma transferência para a USP. Então eu vim aqui continuar fazendo o meu curso, que eu gosto, né? E gostava muito na época também. E aí eu aproveitei que a USP era perto de uma loja nossa lá em Osasco e tive a minha experiência como gerente. Então, de manhã eu ia para a faculdade, acabava a faculdade, ficava na loja até fechar e fiz esse um ritmo, né?
de alguns anos dessa forma. Então, eu tive essa experiência de gerente também. Lidar com funcionários diretos, dia a dia, cliente vendo na loja, problemas acontecendo. Então, esse chão de loja que eu já tinha vivenciado com meu pai lá no começo, eu agora vivenciei ele em outra época, né? Uma época que foi muito boa para mim, aprendi muito, cresci muito nessa parte. Realmente, como o Renato disse, para você mandar, você tem que saber como é feito do outro lado, para você saber o que a pessoa sente quando você cobra ela, né? Então, realmente foi uma escola maravilhosa para mim. E depois, na faculdade, acabei mudando a minha cabeça, fui tentar fazer engenharia mecânica, ainda tentando, sabe, aquela esperança, pô, não quero tentar sair do sapato, mas não tem jeito. Vicia, né? Sangue de sapateiro é sangue de sapateiro, cara. Vicia. Não tem como. Mas foi bom que eu aprendi muitas outras coisas na parte de cálculo, programação, tudo na FEI, lá na Faculdade de São Bernardo. E eu trouxe isso para a empresa. Então, muitos dos processos todos aqui de sistema, integração, hoje em nossa vida, que é vender online, cara, tudo que eu aprendi foi útil, entendeu? É estranho, né? A vida tem umas curvas, uns caminhos, mas ele sempre te leva para o caminho que você tem que seguir. E tudo, os pontos eles se ligam, né? Mesmo que na nossa cabeça não tem nada a ver uma coisa que nós passamos no passado com relação ao que estamos passando hoje, se você analisar friamente, todos os pontos eles se conectam, né? Exatamente, Tudo. cara. E você tem o prazer de passar essas coisas em lugares diferentes, mas o assunto é sempre o mesmo. Sim. Tudo volta para aquilo que você tem que passar. Então, voltamos aqui para nossa empresa familiar, a gente lida um com o outro aqui, tem muito mais coisas boas do que problemas, é maravilhoso trabalhar com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe. Eu tenho sorte disso, acho que muita gente não sente esse prazer, sabe? E fala, pô, como é que você aguenta seu pai o dia inteiro, cara? Você vai lá, trabalha com ele, vai na casa dele, janta com ele, aí você vai lá e viaja com ele. Eu falo, cara, eu tenho sorte, mano, de estar com meu pai esse tempo todo. É maravilhoso. Eu não trocaria isso por nada, cara. É isso. E hoje você está cuidando mais do online. Sim. E de contas. Eu fico na parte ainda de solução de problemas, né? Tento automatizar alguns problemas recorrentes, aí eu repasso para o pessoal dar continuidade. Mas a parte do financeiro mesmo, de saída de dinheiro, está na minha mão. Eu que cuido e controlo e fiscalizo. E agora a gente entrou no ramo do digital, um ramo que quem não entrar vai estar complicado. Hoje em dia, se você não vende online, você está tendendo a minguar cada vez mais, né? Até você tem que mudar de ramo, porque pelo menos... Hugo, é legal você entrar nesse ponto, porque já foi falado sobre esse assunto em diversos outros episódios que nós gravamos. Então explora um pouco mais para aquela galera, tipo, tenta trazer uma mensagem para aquela galera que ainda é um pouco resistente quanto a isso, que tem muito. A gente ouve falar ainda no mercado que a internet, que o digital é o futuro. E não, ele mais do que é o presente, certo? Ele já se consolidou. E ele, em alguns casos, vem performando até melhor do que o físico. Só que ainda não é exceção alguns clientes resistentes quanto a isto, né? Fala um pouco como que foi esse processo, como que você trouxe isso para dentro da empresa, como você implementou. Eu sei que seu pai é que a gente conhece ele no detalhe, mas... Já deu ciúme aqui. Já gerou... Já gerou... Calma. Tô querendo dizer o quê? Ele é sempre um cara aberto a ouvir novas ideias, a trazer coisas novas, a permitir que seja feito. E nem sempre é assim com as conversas que a gente tem. A gente já teve algumas pessoas que vieram, que tava tomando a frente do negócio, que tem alguma resistência, que o pai não deixa, que ainda não gosta da internet, que ainda acha que porque ele não compra na internet não tá tendo esse tipo de consumo. Conta um pouco como que foi sua experiência, como vem sendo, como você vem levando isso. Bom, o que você tocou do meu pai, assim, meu pai é um cara arrojado, ele não tem medo, cara. Na verdade, quem tenta frear e segurar, às vezes sou eu. Mas ele já queria estar vendendo na internet antes da pandemia, né? Já era um sonho dele já. E a gente vinha tentando, pensando, pô, é muito caro abrir um site, fazer propaganda de você mesmo hoje, é milionário o negócio. Temos aí algumas empresas que começaram cedo e não deu certo, eu não vou citar. Mas
A pandemia foi um escorregador, entendeu? Eu tava com medo de fazer, quando todas as portas das lojas estavam fechadas, a gente falou, e agora? Cara, eu dei o primeiro passo. Fui lá, abri minha conta lá na Shopee, né? Fiz a primeira venda, a segunda e, cara, quando eu vi, eu já tinha mergulhado no mundo de como vender online. Eu acho que para vender online, a dica é comece. Depois você vai melhorando, cara. Não tem outro caminho, é acerto e erro. Na verdade, hoje em dia, eu acho que tá até mais fácil para começar num certo ponto, porque tem muito vídeo, tem muita gente que já começou e dá as dicas. Quando eu entrei, não tinha tantas dicas assim. Era meio acerto e erro. Então, você primeiro tem que abrir sua conta lá, coloca alguns produtos, não coloca tudo de uma vez, porque dá muito trabalho, ainda mais para quem ainda não tem a integração. Então, coloca 10 produtos, vai testando. E aí, A integração que você diz é um sistema que faz essa integração de unir os estoques para ter a quantidade ali de cada item, é isso? Isso, por exemplo, quem hoje não tem venda online, só tem o sistema da loja para poder realizar as vendas na loja física. Você precisa atrelar esse sistema junto com todos os marketplaces que você entrar ou no seu site. E para comunicar, você precisa de um integrador. Tem diversas empresas que fazem isso hoje. Mas não é mamão com açúcar, cara. Eu não tive nenhuma empresa que eu consegui colocar para integrar, que eu não tive problemas grandes e tinha que ficar arrumando e demorou algumas semanas para poder funcionar corretamente. E até hoje eu não tenho um programa que é 100%, mas me resolve muitos problemas. Mas a integradora é a chave para funcionar hoje, porque depende de muita gente trabalhando. Se você não tem um robozinho que faz tudo para você. Que nem demorou um tempo, mas hoje nós temos um estoque atualizado a cada 10 minutos pelo sistema. Antes era uma pessoa que fazia isso uma vez por dia. E lá no começo era uma tabela de Excel que eu puxava do sistema e eu tentava conciliar usando o Excel, fazendo um monte de conta e concatenando as coisas para conseguir chegar lá. Já vai poder vender consultoria. Não dá todas as dicas, não. Fala tudo. Segura um pouco aí. Ele vende consultoria, beleza? Tipo um jabazinho, né, velho? Lógico. Mas é isso aí, cara. Vender online tem que ter um pouco, sabe? Que nem o meu pai fez. Não ter medo, dar liberdade para alguém que está mais à frente que quer fazer, uma pessoa que tem a cabeça mais de exatas ali para trabalhar com relatório, Excel e tal. E tem que dar margem para erro. Você não tem como fazer venda online se você não errar. Você vai vender um produto, nossa, vendi pra caramba, depois você vai ver que não fez uma conta certa, putz, perdi dinheiro. Mas tudo bem, valeu como aprendizado. Agora vamos pôr um produto com um cálculo certo para você conseguir chegar lá. Pô, agora não tá vendendo, então acho que você pôs o preço longe demais. Então, qual a margem certa para trabalhar na internet? Esse é um grande segredo, né? Não é o mesmo que na loja, não tem jeito. Lá você tem outros custos. Não pago aluguel, não pago um monte de funcionário e tal, mas você tem outros custos, né? Comissões, tal, taxas. Lá você tem que ter nota fiscal de tudo que você vende lá, então isso também é um custo e é isso. Tem que ter nota em tudo, né? Hoje já faz parte. Só paga imposto quem vende. Quem não vende não paga imposto. A gente falou isso semana passada, né? Meu sonho é pagar 1 milhão de imposto. Né? Aqui tem gente começando a vender com CPF para usar a declaração de conteúdo. Sim, entendeu? tem muita gente que está fazendo isso. Mas já se diz, já não é empresa, né? É pessoa física. É uma eu-presa, né? Eu-presa. É o que você falou, primeiro começa, depois você vai ficar Melhor. ruim, aí que Exato. vai ficar mais ou menos, Exato. aí que vai ficar bom, até chegar nesse mas nível, é um processo. Né? Exatamente. Mas o caminho já está roçado, né? Então, O importante é dar um a importância do digital hoje, eu acho, desculpa, Lucas, para atravessar você, mas a importância do digital hoje, para quem não está vendo, é muito grande, né? Porque antigamente você põe um carro de som e fazia panfletinhos assim, ó, e entregava nas casas, né? E no farol. Você pega isso aqui no farol? Alguém lê na caixa de correio? O carro de som você escuta, você entende o que ele fala? Mas a hora que você está com o digital e está com esses caras cadastrados, você manda para 50 mil pessoas de uma vez só. Né? E aí você tem a possibilidade de escalar o seu negócio, né? Porque, por exemplo, você consegue usar o estoque da sua loja. Hoje vocês têm um estoque para isso, mas aquela galera que tem a loja consegue, através de uma loja que ela tem em São Paulo, vender para um cara lá do Acre, né? Nós vendemos já. Pronto, você vendeu mais longe.
Então, antes eu tinha esse prazer de ficar cuidando de todos os pedidos que entravam. Aí toda vez que vi um estado que eu tinha, a primeira vez que eu vendi pro estado tal, eu tinha um caderninho com um mapinha na agenda, eu riscava, esse aqui já foi. Então a gente já vendeu para todos os estados hoje. Todos? Roraima, Rondônia, Olha aí. Amapá, tudo. Ceará, foi pra todo lugar. Quando eu completei o caderninho, eu parei de olhar. Já vendemos para todos os lugares. Zerei, né? Zerei a vida, né? Engraçado. Essa fase aqui eu já fazei. Eu vou te falar que o último estado que eu vendi foi Sergipe. Não é estranho, porque não é tão longe Sim, assim sim. que nem o Acre, mas o último que eu consegui marcar foi Sergipe. Da hora, né? Vendemos já o Brasil inteiro. O Iapoque e a Chuí. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta, Melone, Brasil inteiro. Cara, mas assim, ó, esse assunto ele é pertinente, é legal porque, conforme o Japa estava comentando, é um presente que muita gente acha que é o futuro. E a gente bate muito nessa tecla porque vocês foram um dos primeiros, vamos colocar, dos nossos clientes que entenderam bem como funciona e se prepararam para isso e estão se preparando a cada dia mais. Mas eu vejo que vocês estão anos-luz à frente, tá? De muita gente com o pensamento e o trabalho que vocês estão fazendo hoje. A gente ouve sempre esse ditado, né? Que o dinheiro ele nunca acaba, ele muda de mão. Sempre. E é uma realidade. Realmente nunca acaba, ele muda de mão. E a gente vem com informações, com base em números, entendendo que ano após ano, a dificuldade na loja física vem aumentando. E o digital vem crescendo. Então, ano após ano, todos os clientes que eu atendo e os novos que vieram também, eles vêm crescendo muito no formato digital. E os clientes com loja física vêm tendo muita dificuldade por conta, eu acredito também, que muito por conta do digital. Porque Assim, desculpa te interromper, mas tem muito cara que também não atualiza a loja, né? Então, eu ia pensando chegar lá, 50 anos atrás, Sim. né? Não é que tem um monte de cara abrindo loja toda semana e tem cara começou com 5, tá com 20, 30, tem outro que tá com 50. Temos Assim, exemplos, né? É como antigamente. Só que hoje, para você fazer o trabalho de uma loja, não era mais como antigamente eu sozinho. Eu preciso de um time atrás disso. Esse time custa caro para movimentar. Então, quem não coloca essa estrutura não consegue dar um passo para frente. Porque todos os outros que estão se colocando à frente estão derrubando as opções dos que ficaram para trás. Porque eles não se movimentam para tentar ficar na ponteira. na ponteira, entendeu? Então é meio que nem antigamente, cara. Não mudou muita coisa. O cara que está no ponto melhor vende mais. Então, e quem tiver melhor apresentado, quem tiver com mais produto, quem tiver com mais giro, é o que vai vender mais. Como é que você quer vender 50 par de Havaiana se você compra 12? Não tem como. Não vai vender, então. E cada vez o cara vai diminuindo o processo. Então, assim, são correlações, eu acho que diferentes, né? Você tem um mercado em expansão de digital que está em transformação a cada 5 minutos. E você tem um mercado físico que também está em transformação. E muitas pessoas também não observam essa transformação. Esse que é o grande ponto, né? Será que a loja que está 15 anos do mesmo formato, a mesma vitrine, com pé de galinha ainda, vai vender com essa que você acabou de mostrar aqui, instalação, bem apresentada, com visual merchandising, com Ar-condicionado. né, com todo o aconchego, com produto bem exposto? Essa que é a parada. Autoexplicativo. Hoje, então, Jabá também, consultoria. você também dá essa consultoria? Não, eu vendo. Pô, segundo alguns, já dói. Segundo alguns, eu não sei. Sabe, né? Ô, Carmelo, a gente um pouco antes de entrar nesse assunto falou dos meninos que eles trabalharam quando pequeno, tal, então nasceram dentro da loja. A loja, inclusive, é um pouco mais velha do que o Hugo, né? Sim. E quando eles saíram, que eles foram ter outras experiências, o Hugo foi estudar, o Renato foi morar fora, tal. Seu coração de pai, você sempre teve tranquilamente essa liberdade, tipo, pô, os meninos têm que fazer o que gosta, o que querem. Não era assim. Você gostaria que eles estivessem com você? Você fica mais contente com isso ou não? Porque a gente, trocando algumas ideias também, alguns outros episódios, já tivemos os dois tipos de caso. Tem um caso de uma moça que gravou com a gente, que ela tentou várias outras coisas,
Só que o pai dela fazia de tudo para trazer ela para dentro da empresa, né? A empresa não é nem daqui de São Paulo. Então, assim, ele fazia aquela questão. Ele, se eu não me engano, são 3 ou 4 irmãos. O sonho dele era que todos trabalhassem dentro da empresa. De certa forma, ele é um pouco frustrado por não ter todos. E ele conseguiu realizar esse sonho com ela. Como era com você? Eu acho que é mais justo eu ou meu irmão responder do que ele essa pergunta. Boa! Pode ser. Vai lá, Hugo, depois o Renato. Meu pai sempre deu a liberdade para cada um escolher o que queria fazer, estimulava e ainda financiava para fazer o que você quer da sua vida. Você não precisa ser eu, não precisa assumir a empresa. Você está aqui para fazer o que você ama, o que você quer, e eu tô junto com você para o que você escolher. Independente do que seja. Seja feliz. A gente tentou, mas não dá para ficar longe dele nem da empresa. Não, só esse jeito dele, né? Pô, não tem... Eu já quero ficar perto dele, imagina sendo filho, né? Vou adotar vocês. Pensou? Lucas Crisapulli. Vai, Renatinho. Sempre deu todo o suporte que a gente precisou, sempre deu opção de escolha. Acho que a gente tá aqui porque a gente quer ele. É questão dele. A gente gosta de estar com ele, a gente gosta de conviver com ele. Eu tenho total aptidão pelo negócio desde pequeno, sempre quis estar perto. Então, assim, eu acho que é questão nossa mesmo. E é questão da própria pessoa, não adianta o presidente querer. Os filhos têm que querer. Isso não é um ramo fácil. Tem faculdade de compras? Tem faculdade de como lidar com as pessoas? É meio complicado. É o dia a dia. É o dia a dia que mostra aqui. O dia vai ensinando. E ele, de certa forma, foi o que você falou. Não existe uma faculdade. Ele foi essa faculdade sua, né? Ele foi ele essa que inspirava, ele que incentivava. Que legal. Você vê como é pesado a responsabilidade de ser pai, né? Vocês são pais de crianças ainda, e o Hugo é pai de crianças. Eu espero que o Renato seja pai de crianças também, porque eu quero ter netos dele. A responsabilidade de um pai, primeiro é aprender a ser pai. Não tem manual, né? Para mim, quando eu falo com ele de uma forma, e falar com a mesma forma que eu falei com ele, os entendimentos são diferentes. E o ser humano é diferente. Até com vocês, né? Cada um é de um jeito. Mas a filosofia nossa de família é bem claro, ficou bem claro, né? Eu acho que cada um tem que fazer o que quer, mas se for fazer, faz direito, né? Não foge, tenha caráter, não faça merda. Esse foi sempre a prerrogativa, né? Você pode ser o que você quiser, pipoqueiro, pode ser o que você quiser, menos, né, algumas coisas aí, mas não rouba, não... Meu, cara, mas faz certo, né? Então, você não é obrigado a fazer, mas se for fazer, faz direito, né? É porque o que eles falaram no início do lavar o banheiro, realmente, eu sempre falei, como é que você vai mandar alguém lavar um banheiro se você nunca lavou? Você sabe o que representa lavar um banheiro? Né? Como é que eu vou lavar o banheiro? Como é que eu falo isso? Eu já lavei o banheiro. Você vai falar, pega aquela caixa lá em cima. Você sabe o grau de dificuldade de subir lá em cima? Você tem que olhar para a pessoa se ela tem condição de subir ali antes de mandar ela fazer. Né? Mandar é legal, né? Comandar é legal, né? Para muita gente. Eu gosto de pedir, não gosto de mandar. Eu gosto de ter pessoas que entendam o que você está precisando junto com você. Então, assim, eu sou um cara muito, muito feliz. Muito feliz. Já falei isso no outro episódio, né? Foi. E não por dinheiro. Porque o meu foco nunca foi o dinheiro. Né? Mas por quê? Porque, porra, todo mundo quer estar no meu lugar. Né? Com os filhos maravilhosos, uma família maravilhosa. Cara, os caras estão falando o que eles querem, que eles podiam meter o cacete em mim aqui, tá tudo certo. Porque a gente brinca disso. Eu acho que quem é mais criança aqui sou eu do que eles, né? Os caras são super O Hugo focados. até falou, né? Em alguns momentos ele é o conservador, ele que tem que puxar. Pô, pai, dá um tempo, mano. Eu vou lá, as meninas, vamos, tô nem aí. Se tiver que pintar a cara aí, vamos lá. De chuquinho eu vou com ela, tô nem aí. Mas assim, porque eu gosto de ser, eu já falei no outro episódio, inclusive, não é bom ficar falando toda hora, mas de manhã você escolhe. Vou ser feliz? Vou ser triste? Olha no espelho, o que eu vou fazer? Vou transformar pessoas em pessoas alegres ou vou transformar as pessoas em pessoas tristes? Por onde você passa? Né? Você tem esse poder, cara. Todos nós aqui temos o poder de estragar a vida do outro. Ou de melhorar a vida do outro. Você escolhe. Todo dia você escolhe. Porque tem dia que você não vai acordar com vontade, mas você tem que fazer força.
Porque às vezes as pessoas que estão ali você não sabe se ela tomou um café. Você não sabe se tem alguém doente na casa dela. Você não sabe. O Carmelo, e essa filosofia de vida sua, esse modo com que você conduz as coisas, como que você foi aprendendo isso? Através do seu pai, de pessoas? Porque você talvez fundou a loja, fundou a Meloni, com uma característica um pouco diferente. Talvez, por exemplo, os meninos tiveram a possibilidade e tiveram a oportunidade de escolha. Não sei se para você foi assim lá atrás quando você fundou. Não. Não, né? Que assim, Nenhuma escolha. a gente até falou sobre isso lá atrás. Você começou na feira como flanelinha. Depois você começou a fazer uma frota De carrinho. de carrinho. Isso foi falado Consertei lá. bicicleta, enfim, tinha um monte limpei peixe, que foi o pior, né? O pior. Você gosta de gato até hoje? Inclusive, tem um monte de gato, né? Ama gato. Amo gato. Então, Assado com batata. Brincadeira. Luiz Amel aí, né? Então, você era uma realidade diferente. Foi por necessidade. Eu acho que é inato, né? Você não consigo pré-julgar isso. Porque eu sou um cara que... Eu fiz na escola, fiz teatro. Eu sempre gostava de fazer sem Roteiro. me dar... Qual é a história? Eu não queria ler o roteiro. Eu queria... Tem que ser impulsivo. improviso, né? O improviso, ele te traz verdade. Eu não me preparei para hoje, nem me preparo para qualquer tipo de reunião. Não me preparo. É inato. Se você quer o bem, sai o bem. Entende? Às vezes você dá umas cagadas, às vezes você fala uma... É de dentro Né? pra fora, né? Uma vez eu falei para uma cliente assim, nossa, você tá grávida? Ela falou, não, já nasceu, eu tô gorda mesmo. A caputa de uma cagada. Falei, não, faz assim, tá 6 meses e eu não perco essa barriga. Ela tava puta de raiva e eu acertei na mosca, né? Você foi bem. Falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Eu falei, pô, a menina ou menina já nasceu, né? Então, Beleza. mas aí você comete uns erros por espontaneidade. Isso acontece, vai acontecer e até mais legal, né? Mas eu acho que é inato isso. Meu pai também é um cara muito batalhador. Meu pai sempre se preocupou muito com a família. Eu sempre bati de frente com meu pai. Gênio muito parecido. Mas a gente não se soltava, né? Então... O seu Filite, onde ele quer que esteja, aí fez o trabalho dele de maneira adequada. Sem saber também, que nem a gente... Vocês não sabem como é que vai ser o crescimento. Vocês vão entrar numa fase que as crianças vão entrar numa adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, e dentro de um mundo completamente diferente. Foi mais fácil, foi mais difícil, vai ser mais difícil? Ninguém sabe, né? Mas a liberdade que eu dei para os meus filhos foi por confiar neles. E saber que eles tinham sido muito bem A base foi bem feita. A base foi bem feita. Ia dar uma escorregada ali ou aqui para conhecer o mundo, iam errar e vão continuar errando, como nós erramos, eu erro todo dia, mas que estavam prontos. Como eu digo hoje, né? A gente estava falando de sucessão e hoje eu acho que eles estão prontos para mim me aposentar. Não gostaria de me aposentar. Eu acho que quem se aposenta morre, né? Mas o piano dá para dividir nas costas deles e eu assisti um pouco mais de perto, assim, para dúvidas e tudo mais. Mas eu tenho a certeza de que hoje, se eu morrer, eles vão viver muito bem trabalhando, que já sabem o caminho e vão se virar muito bem. E sei que vão honrar muito o nome da empresa. Então, estou muito tranquilo, muito feliz mesmo. Eu acho que poucas pessoas têm esse privilégio que eu tenho dentro do ramo, poucas pessoas têm. E espero que eles sejam felizes com a marca e se deem bem lá na frente. Porque sempre vai dar rolo, né? Tem um dia bom, tem um dia ruim. Isso faz parte do barato, sabe? É bem legal isso. Você nunca tretou com seu pai? Até eu tretei com o pai dele. Toda vez que ele vem me vender, eu também treto com ele. Pimenta! Beijo, Dia 13 que é o aniversário, dia 16 meu. Touro é foda. Então é isso, então, cara. Acho que sucessão pronta. Como é que faz isso? Não tem receita, né? O Renato,
A mãe dele ajudou, a gente tava fazendo a loja da esquina, lá, número 1 lá. Sim. Eu tinha pego a esquina, tinha acabado de fazer as vitrines, tá? E a mulher tava de 9 meses e ajudou a limpar e tal, ficava na loja. Nós saímos da loja às 7h30 da noite. Ela falou, tô cansada, queria comer alguma coisa. Eu parei num restaurante que eu costumo comer aqui pertinho, fomos para casa, ela falou, estourou a bolsa. Com 15 dias depois, ela voltou para a loja com o Renatinho no carrinho. Então, ele quase nasceu dentro da loja, né? E ficou muito tempo dentro da loja, porque a gente trabalhava dia e noite lá para poder trazer o leite para as crianças, que tudo foi... Eu não tive herança, eu não tive nada, né? Não tive essa chance. Falou, como é que aconteceu? Na minha época era o seguinte, tá passando um tronco no rio, pula, agarra e vai. É aquele tronco lá, não tem outro, né? Então foi meu caminho, foi esse. Apareceu, agarrei firme e fui. Se estava certo, se estava errado, se eu fiz o certo, se eu fiz errado, não sei. Eu acho que tem coisa que é natural, sabe? Que nem eles foram... Ele viveu fora, isso trouxe vivência, maturidade. E essa maturidade que eles tiveram lá, ela vai aflorar daqui para frente. Não aflora no momento. Né? Tudo que ele plantou lá, ele vai colher agora, porque ele vai começar a fazer paralelos com os filhos. Então, tudo aquilo que ele viveu, pô, sabe, onde eu vou corrigir aqui, né? As entrelinhas dele mesmo, ele que vai saber, ele também, porra, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E não é você que fala isso, porque a vida é de cada um. O cara que tem que saber o que ele quer fazer. Pô, eu vou dizer para você, você vai ser médico de qualquer custo. Podia pegar no pescoço dele, você vai acabar essa faculdade. Pai, eu vou parar, beleza. Por quê? Porque ele não quer. Minha mulher falou, por que ele vai parar? Não sei. Ele falou que vai parar. Vou obrigar o cara. Ele que tem que saber se ele quer ou se ele não quer. E deu certo, mas podia ter dado errado. Então não tem receita, não esperem receita, não tem case de sucesso, né? E eu acho que o maior sucesso é você ser muito honesto com teus filhos, no sentimento, no que você vive, nos problemas, né? Você tem que mostrar os problemas, as dificuldades. Você tem que ser muito honesto, ser realista com o que está acontecendo. E ter amor. Com amor, tudo com amor rende. Rende muito. Se eu te tratar sem amor, você não viria aqui. São amores diferentes, mas é amor. A relação com o ser humano tem que ter amor. Se não tiver amor com o teu cliente, ele não entra na sua loja. Ele sente isso, entendeu? Eu vou na minha loja, meu gerente fala, eu não consigo entender. O Rogério está lá agora, no São Luís. Eu fiquei 18 anos lá, mas depois disso eu vou de vez em quando. Se eu não parar pelo menos umas 10 pessoas para falar comigo e entrar e comprar e tal, eu falo, de onde que esses caras surgem e fala com você? Porque eu vivi a vida desses caras, eu fui conselheiro desses caras, eu tinha uma clientela muito família. Participou da história deles. Eu fui a história e eles foram a minha história. Foi uma troca. O Jardim São Luís foi uma grande escola para mim. Tenho muito a agradecer a todos lá. Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu comecei, me receberam e me deram condição de alimentar minha família. Então, foi de lá. O Jardim São Luís, antigamente, quando passar a ponte, todo mundo achava que era o caos, né? E foi lá, em fevereiro de 83, nós começamos a história, né? Peguei o ponto em janeiro, a data eu não lembro, que eu inaugurei, porque naquela época não tinha preocupação de data, de merchan, tinha preocupação de pagar os boletos, né? E estava tudo vencendo e tinha que fazer andar. Então foi lá que tudo começou e aí os meninos viviam dentro da loja, né? Queriam descansar, não conseguiam. Eu fiz eles sofrerem também, né? Não é fácil com uma criança recém-nascida ficar lá, todo mundo chega, ai, que bonitinho. O cara enche o saco, né? Jogava bola no estoque. Jogava bola no estoque, os caras amarravam eles dentro das caixas e punham na prateleira. Castelo de caixa. Então, os caras derrubavam tudo. Não foi fácil para eles. Sim. Não foi fácil para eles. Eles tinham que estar no playground assistidos. Será? Será que hoje quem está no playground vai ter o mesmo resultado? Será? Eu não sei o que está certo e o que está errado. É muito fácil julgar as pessoas. Eu não quero julgar. Eu quero focar no meu, né? Na minha família. Eu quero que dê tudo certo aqui. Minhas netas que estão chegando para uma idade já de pré-adolescência. Então, a gente tem que ter bastante observância para que essas pessoas continuem a gostar de você
ter amor por você, porque quando ela tem amor e gosta pô, eu vou para casa, que bom, né? A maioria não fala, porra, vou para casa, que merda, né? Não, a maioria fala, puta, vou para casa, vou ver meu avô, vou ver meu pai. Quando você faz isso, você consegue interromper 90% da chance de alguém roubar de você, porque você dá amor. Você dá entendimento. Mesmo não concordando com eles às vezes, tem que esperar, falar, olha, não, tá errado, não é assim, né? Papai acha que não tá certo. Mas isso foi uma história. Agora a história é deles. E eu acho que vai ser uma segunda etapa aí, uma terceira etapa da Meloni. Vai ser criada uma nova história. Uma vez meus filhos me falaram, acho que o Hugo, o Renato, os dois acho que falaram, pô, tem que fazer um negócio, eu não construí, foi você que construiu. Né? Eu queria construir. E eu disse, cara, nós estamos construindo. E vamos construir uma nova história. E eles estão construindo essa nova história. Né? O digital, uma nova pegada de loja que ele quis arrumar todas e está indo, está seguindo. Pô, se vai dar certo, se vai dar errado, não sei, mas quero que... Vamos embora. É assim mesmo. Só se vive uma vez, cara. Então, que seja muito emocionante. Então, a gente agora, nesse momento, a gente está em 2025, né? A gente está fazendo essa migração que vai se iniciar uma nova etapa, uma etapa, se Deus quiser, bastante feliz com os meninos aí. Né? Se vai dar grana, se não vai, se a gente continuar podendo viver assim, tá bom. Beleza? Cara, eu não quis interromper, que é assim, não chovendo no molhado, mas eu falei da outra vez também, vou repetir agora, faço questão. Eu gosto muito das conversas que a gente tem, porque você leva muito pro lado humano. Tudo que a gente fala, geralmente, o Carmelo sempre leva pro lado humano, de pessoas, que é o que realmente importa, no final das contas, para mim também. Então, eu me identifico muito com isso. Apesar de eu atender muitos clientes que sempre eles levam 100% para o profissional, esquecendo totalmente o lado humano. Falo muito no meu dia a dia, né, cara? Você lidar com o ser humano é muito diferente do que você lidar com números. Só que o ser humano que cuida dos números. Então, para mim, é mais importante você cuidar do ser humano. E pegando só uns ganchos, cara, e você estava falando, vai me trazendo umas memórias de podcasts e conversas fora. Então, quando você fala de legado, por exemplo, o Felipe Bezerra gravou com a gente também. O episódio ele é muito desse lado humano e ele falou uma frase que me marcou. Que é a seguinte, quando a gente morrer, então quando eu morrer, o que vai estar escrito na minha lápide? Vai estar meu nome? O que vai estar escrito embaixo? O que você escreveu ali durante a sua trajetória de vida? O que vão poder escrever de você? É aquilo, Carmelo, que eu penso, cara, durante a nossa trajetória de vida, obviamente não sou eu que vou escrever. Alguém vai escrever de mim. Então, assim, e não vão escrever uma mentira. O outro aqui já pensa em bobagem. O meu acho que foda-se. Foi tarde, né? Tipo... Queria escrever na não, fica tranquilo que eu vou escrever na sua. Então, assim, eu fico pensando, cara, esse lado humano, e como é gostoso ter essa troca, falando de pessoas, de seres humanos de carne e osso que têm sentimentos, que choram, que riem, que podem escolher se vão ser felizes, se vão fazer o dia de alguém feliz ou não. E é gostoso essa troca de ideias, de informações. Eu tive vários relâmpagos aqui, né, durante essa trajetória desse podcast. E mais uma me veio no episódio do Alexandre, da Timax, que vocês falaram uma coisa que me lembrou da frase e eu também gostaria de trazer aqui, que é a seguinte. Ele falou, né? O meu sonho, eu não podia virar o pesadelos das filhas dele. E é exatamente isso que você deixou muito à vontade. E talvez um dos erros da galera que tá tentando empurrar a goela abaixo do filho, que eu não tenho sucessão, mas esse cara, ele vai seguir o que eu pretendo, porque a minha empresa, pô, cheguei até aqui. É muita pretensão. Mas infelizmente acontece. A gente até um dia brincou. E vou te falar assim, Carmelo, você tá no mercado, você conhece muito mais pessoas até do que nós do mercado. A maneira com que vocês levam é exceção. Vou te falar que é exceção, que nem você falou,
que nem o Lucas comentou da situação do Alexandre e tal. A gente vê várias empresas com problema de sucessão, que nem você comentou em algum momento, que alguns amigos perguntam, pô, como quer trabalhar com seu pai o dia inteiro e tal? Por quê? Porque essas pessoas brigam com o pai o pouco tempo que fica junto. Então imagina se ficar o dia inteiro. Já com você, mano, É um prazer. de boa. Sim. Então, assim, da maneira que vocês levam, e por exemplo, o que eu ia falar, Tem as tretas também, tá? a gente vai chegar até nesse ponto que, assim, o que eu acho mais bacana de ver você falando, e mais do que ver você falando, no nosso episódio que a gente gravou sozinho, você falou um pouco sobre, é os meninos estarem reforçando isso daqui. Porque você mesmo falou, eles poderiam estar falando o que quisesse. Lógico, com vontade. Só que é barato, o que eu acho bacana, gosto, é bonito de ver, a forma com que você coloca, como que você leva, que assim, ó, é tudo de uma maneira leve, tranquila, não... e até um pouco diferente do que a gente tá vendo hoje. Não tá sendo nada, como você conduziu até aqui, de forma impositiva. Os meninos vai ter que fazer assim, vai ter que ser dessa maneira. Só que, então, até na internet, alguns outros pais tocam de uma maneira um pouco diferente, e é o que você falou, não tem receita de bolo. Mas, buscando dar um limite, buscando não deixar o filho fazer besteira, e você leva de uma maneira com tanto amor, que nem você falou aqui, que você dá esse livre-arbítrio deles fazerem as merdas, só que eles não fazem. Não, mas assim, você falou, deixar os meninos fazer, se eu te falar assim, os caras deixam os meninos fazer e depois controlam. Se você deixou os meninos fazer, você tem que deixar eles fazer. Não tem. Você não deixou eles fazer? Tem que ser do jeito deles, não do meu. O que eu posso é orientar, dizer, olha, cuidado aqui, cuidado com o limite aqui, eu acho que pode ser melhor aqui. Não, mas eu vou seguir, segue. A última resposta sempre é essa. Eu vou fazer assim, então faz. Ah, pai, não, porque eu vou fazer do meu jeito. Faz do seu jeito. Porque senão eu vou continuar fazendo do meu jeito. Como é que você quer fazer um bolo de chocolate se você está usando laranja? Você tem que mudar a receita. A receita é deles agora, não é a minha. A minha receita vai ser do mesmo jeito que eu fiz até hoje. Porque eu estou falando de 40 anos atrás e fazia de um jeito. Eu tento me moldar, eu tento mudar, eu tento ficar atento a tudo que está acontecendo no mercado, não é? Mas se eu vou deixar a sucessão entrar, é a sucessão. Pode ter um suporte meu, mas a última decisão sobre cada pasta é deles. Vai ganhar, porra, acho que você vai se fuder. Então, tá, então vai. Vai. Mas o nível de evolução do Carmelo, né? Porque com todo mundo que a gente conversa é diferente. A galera fala assim, eu vou dar liberdade, mas até certo Até a ponto. página dois. Ele não passou, ele não deu a sucessão. Sim, Ele continua presidindo. sim. Eu quero que não, eu quero mais é curtir. Quanto tempo a gente tem aí de vida? Ninguém sabe, né? Tem uma criança de 1 ano, não sabe quanto tempo ela tem de vida. Como é que você quer respeitar uma pessoa? Como é que eu vou respeitar meus filhos se eu não deixar eles tocar? Não vai ser eles nunca. Vão ser sempre filho do Carmelo? Não. Ele é o Renato, ele é o Hugo. É o que você falou aquela hora, os valores, você sempre soube passar muito bem os valores e você sempre foi muito transparente com a situação. A realidade ele sempre jogou na frente para você absorver ela. Entendeu? Sempre teve um bom exemplo pra gente seguir. E como foi isso, Renato, nos momentos difíceis? Quando ele passou, tipo, uma realidade que talvez não eram a que vocês gostariam de estar Continua vivendo. em tempos difíceis. Hã? A gente ainda continua com os tempos bem difíceis. Então, e como é isso? Entendeu? Tipo assim, que nem ele falou da transparência, de falar a verdade. Como foi jogar a real? Como foi pra vocês receberem isso? Entendeu? Porque ele tem anos à frente, tem casca grossa e tal. E aí, como vocês saberem conduzir isso, entenderem, passar por aquele momento? Eu acho que, independente de toda essa dificuldade que foi passando, a pandemia ela mostrou uma realidade muito diferente. Né? Acho que a gente teve que mudar muita maneira de absorver também os problemas. Tanto que ele vendeu imóveis dele para pagar funcionário, para honrar com todos os compromissos, e abdicou da vida pessoal dele para manter a profissional. Então isso demonstra muita coisa, tipo, as emergências vão vir, mas o empresário ele tem que saber resolver os problemas, não é chorar sobre eles. Você tem que achar uma saída, uma forma, não adianta você desesperar.
independente do problema que vier para você, tudo tem solução, menos a morte. É isso que ele deixou muito sempre bem claro pra gente. Não adianta desesperar, a gente vai achar uma saída sempre. Importante ter calma, ter uma visão clara sobre o seu negócio e conseguir ter clareza para achar as saídas. Porque uma saída sempre vai ter. Né? Então, independente das dificuldades, eu não tenho medo nenhum da minha vida e do que tem por vir, porque eu sei que a base está sólida. Pode vir aí um prédio de 1000 andares que ele vai erguer, porque a base foi construída certo, os valores foram colocados certos, desde sempre isso. Então não tem como dar errado. Né? Agora depende da gente tentar acertar, saber a hora de ir, saber a hora de voltar, um passo para frente, às vezes é 2 para trás. Né? Eu acho. Não sei se vocês pensam nisso, mas talvez na posição de vocês era da maneira que eu sou, era como eu me sentiria. Dá uma segurança também muito grande saber que você pode se aconselhar com ele, né? Por mais que você tenha que tomar algumas decisões. Eu gosto mais aqui hoje, né? Eu tô vivo ainda. Pô, tá parecendo que eu já fui, caralho. Vou ficar muito bem. Pô, algumas partes não tá funcionando com uma vivência grande, mas... Mas tudo bem. O Hugo tem o mesmo sentimento, Hugo, assim, de... Porque, complementando a pergunta do Japa, eu tenho, na teoria, a mesma sorte de vocês, porque meu pai também tá no ramo, eu comecei com ele, hoje em empresas diferentes, mas a gente troca muita ideia ainda. Ele me mostra muito o caminho e eu coloco muito a minha visão, que acho que vocês também são assim. Existe um conflito de geração muito grande, porque na nossa cabeça, então, de mais jovem, sempre, na sua época era assim, mas hoje não é mais. E na cabeça do meu pai, acredito que a do Carmelo tá bom, mas deu certo na minha época, eu acredito que vai dar certo agora. Porém, meu pai também me deixou muito livre para isso. E isso é legal. Só que esse entendimento, como cai para você? Esse entendimento de, tipo assim, tá na tua mão a decisão. Tipo, você se sente confortável por isso? Vocês têm muito atrito? Era uma pergunta. Responde essa que eu vou emendar numa outra que eu acho que essa pergunta é sensacional para vocês. Cara, a gente não tá preparado para isso agora. A gente vem sendo preparado desde o começo. Então, a gente tem uma sorte aqui de a gente nunca concordar um com o outro. Então, isso abre o quê? Várias maneiras de se pensar, estratégias diferentes, né? Você entender o que ele está pensando, pô, não tinha pensado isso. E aí ele fala alguma coisa, você retruca, rebate e fala, não, pô, é verdade. Então, a gente, por ter mentalidades diferentes, encontra soluções melhores, né? E de tanto passar esse tempo junto, conversar, dividir as coisas, eu acho que a gente está mais preparado agora, porque eu já sei como ele pensa. O meu primeiro impulso é o meu instinto. Aí eu paro e penso, o que meu pai faria? Talvez ele falaria para mim, ó, não vai de cabeça, porque você achou que está certo. Faz metade do que você queria fazer, né? Como uma análise de risco. Faz um teste pequeno em pequena escala, vê qual é o resultado, aí você faz. Eu sou muito matemático, eu faço um teste pequeno, deu certo, pô, eu ponho tudo lá. Mas o mercado não é assim, né? Tem uma oscilação e muda, então... O Renato também, ele é um pouquinho arrojado em algumas coisas, outros ele não faz. Então, um ajuda o outro a pensar de uma forma diferente, né? Porque é o que meu pai disse. Se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito, você sempre vai ter o mesmo resultado. Para ter um resultado diferente, faça diferente. Talvez até você acabou respondendo, né, a pergunta que ele ia complementar. E estava sobre isso aqui. Uma virtude hoje da empresa, então, são esses pensamentos distintos. Sim. Faz até a pergunta, porque... Assim, a gente anotou, né? Qual a maior diferença entre vocês que se torna a virtude da empresa? E você respondeu sem a gente perguntar. Eu não li, hein? Não tem como essa letra feia. Na verdade, tem outras diferenças. Não, então, mas tem alguma outra diferença entre vocês que vocês enxergam como uma outra virtude que vocês falam, meu, isso aqui... Porque assim, eu conheço um pouco vocês e é muito legal porque são 3 seres humanos muito diferentes um do outro. E que dá certo, é o que você falou, cada um tem uma ótica, se completam. Eu acho que uma das virtudes que eu posso falar por nós 3 aqui, eu acho que é humildade.
Porque não tem ninguém arrogante aqui de falar, não, eu tô certo, eu não vou escutar você. Não, a gente sempre conversa, a gente impõe um pouco o que a gente acha, com minha opinião, mas a gente sempre escuta o outro, leva em consideração e quando a gente tá errado, a gente fala, meu, o que eu falei não vai dar certo. Vamos fazer o que ele falou, que eu acho que vai dar. Eu acho que essa humildade aqui entre nós é o que também faz ter sucesso em algumas decisões, porque a gente não fica forçando para ir pro lado errado. Entendeu? Mas é um jogo de erros e acertos, né? Isso para qualquer empresário no país, quando as regras mudam toda hora, Selic é 15, né? É muito difícil ser empresário nesse país. Mas a gente não pode pensar assim, a gente tem que sempre pensar com positividade, é possível, vai ser feito, a gente vai conseguir. E a gente está esquecendo aqui do principal, né? Que é a mãe desses meninos aqui que trabalha. Nenê, né? Dona Nenê. Ela trabalha muito, ela é mentora, ela é psicóloga e ela controla muito bem os 3 vigaristas aqui, né? Ela é a pessoa que sabe, o maestro é ela, né? Ela que sabe dar uma controlada quando vê que o bicho vai pegar, quando tá quieto demais, então assim, e trabalha muito ainda, trabalha com a gente, faz parte do administrativo, né? Tá sempre ali conduzindo as meninas, né? Aliás, nós temos um time maravilhoso, né? A gente tem uma família que eu sempre digo que chama-se Família Meloni. E hoje eu estava conversando com a Cris numa reunião aqui cedo com ela, e ela falou, mas assim, eu conheço muita gente, converso com muita gente, mas a forma como vocês lidam com as pessoas é especial de vocês. Eu nunca presenciei alguém que fizesse dessa forma. E eu acho que eu sou religioso do meu jeito. Você é o quê? Católico? Não, eu sou filho de católico, mas eu tenho a minha ideia de religião. Mas qual é a base de todas as religiões, né? É você amar o próximo. Não é isso? Você vai muito na igreja? Ame o próximo, não é que ele fala toda hora? Respeite o próximo, ajude. Amar é cuidar, é olhar, é zelar, né? Então eu não falo, eu faço. Então ajuda as pessoas se você puder ajudar, né? Não vai tirar da sua boca, porque aí você não vai estar ajudando, você vai estar se matando, né? Mas dentro daquilo que você puder fazer, faça. Aí você vai ter o resultado de tudo isso. Aí, né? Você tem 2 caras sensacionais, você tem uns meninos de ouro. Eu tenho. Eu já falei isso no outro lá. Eu tenho. Não tô nem aí pra vocês, ó. Eu tenho. Os caras são bons, nós tomamos cerveja junto, nós comemos churrasco junto, nós vamos pescar junto, nós fazemos tudo junto. E trabalha junto ainda, né? Que bosta, né? Que bom, né? Então, assim, tem gente que acha que a gente vive na porra. Não, pô, pai, você vai pra praia? Não, então não vou. Ah, mas vamos junto, vamos. Ah, vamos comer uma pizza, vamos. E é normal isso. E traz os amigos deles, que os meus amigos se misturam todos, né? É uma coisa só, porque não tem nada que ser escondido, não tem nada que tem que ser obscuro. A vida aberta, clara, ela é muito mais saudável, né? Então os caras têm que ser assim mesmo. Renato tá agora no melhor momento, eu acho que profissional dele, acho que veio uma maturidade meio que forçada diante de tanta coisa que aconteceu, pós-pandemia e tudo mais, e quis abraçar tudo. Pode ir, que você tem condição de fazer isso, cara. Você já está pronto. Só que você vai se ferrar, você vai ter que trabalhar pra caramba, né? E o Hugo, sensacional o trabalho dele, a gente migrou, investiu tudo diante do que ele queria, fizemos tudo junto. Um dia ele falou, porra, pai, você está impedindo o meu crescimento. Eu impedi, você está louco, vamos embora amanhã. Vamos embora. De repente, eu estava com um pouco de receio, mas vamos embora. E uma semana depois a gente achou esse espaço e ele falou, porra, mas tinha que ser tão rápido assim. Mudamos dia 3 de dezembro, 9 de dezembro mudamos para cá. No meio da loucura. Faz aí. Meio de loucura, abrindo loja, reformando, transferindo estoque para cá. Milhão com mercadoria, batendo aí. Escritório. Eu trabalhava aqui até meia-noite, uma hora. Ele que foi colocando lâmpada, arrumando rede. Fizemos o Renato ajudando, transportando dentro do carro dele.
humildade de trabalho, junto com o time, que o time ajudou pra caramba, o time aqui do escritório. Os moleques, sensacional. Depois nós paramos e ainda jogamos um dominozinho aqui e tomamos uma breja. Por quê? Somos todos iguais. Responsabilidades diferentes, mas somos todos iguais. As pessoas não podem esquecer disso. Não muda nada. O que você sente, o que eu sinto, não muda nada. E quando você vai lá na casinha, a gente faz a mesma coisa. Um mais cheiroso, outro mais menos cheiroso. Todo mundo é igual. Coitado daquele que se acha mais. Coitado. Ou daquele que se acha menos. Nós somos iguais. Eu falo isso todo dia para o meu time aqui. Todos iguais. Eu não sou diferente de ninguém. Eu pego gripe também, né? Então, o pessoal tem que ter a consciência de que se autovalorizar é importante. Se sentir igual às pessoas é importante. E é isso. Sucessão é isso. Clareza, credibilidade, acreditar. E deixa errar, deixa acertar e vamos embora. Paciência. Paciência. Não quero baixar o nível. Não quero baixar o nível. Hugo, você, no momento em que a gente falou do trabalho que você desenvolveu, tal, do digital, você falou da inteligência artificial, do chat GPT. Explora também um pouco mais sobre, tipo, como que o nosso mercado consegue explorar essa ferramenta um pouco melhor. Não, aí já tá naquele cascalho. Tem que ser o Java. Ah, já é. Você dá? Não, você vem. Só uma dica, só uma dica. Só O uma resto dica. pode contratar, ele faz com Eu não acho que vai substituir pessoas, mas eu acho que vai acelerar muito a produtividade. Começou a discordância. Eu acho que vai substituir pessoas. Já está substituindo pessoas. Eu acho. Bom, pelo menos no nível que está, não, porque a gente foi tentar fazer umas coisas ali e não sai do que você quer. Então, às vezes é mais fácil pedir para alguém fazer do que fazer lá. Pode ser que chegue lá um dia, mas no momento não está. Sim. Né? Se chegar um dia, mesmo assim, eu acho que não vai ter essa parte toda bonita que você falou aqui no Não podcast, tem, de não, ser é humano. matemática. É, exatamente, entendeu? E vai precisar de gente para conseguir lidar com gente. Não tem, isso sempre vai Mas existir. com operacionalizar vai servir. Mas o IA hoje, para que a gente utiliza ele assim? Realmente é para velocidade. Então, por exemplo, os meninos ali às vezes demoram um certo tempo para fazer um anúncio. Por quê? Você tem que tirar foto, você tem que limpar a foto no programa, deixar o fundo branco, arrumar o brilho, chegar no tom de cor para ficar o mais próximo possível do produto real, fazer a descrição do produto, um monte de coisa. Então, hoje com o IA, você vai pedindo para ele ou jogando informações bagunçadas, ele vai lá e arruma para você. Você pode escolher até quantos caracteres que tem que ficar a descrição para ficar melhor o seu anúncio, montar uma tabela de medida. Cara, faz tudo pelo IA, né? Então, independente se vai ser o ChatGPT ou o Open, não sei o quê, então é a maneira de ganhar tempo, cara, né? Mas eu não substituiria, no momento, meus funcionários por um IA. Tendo certeza do que eu tô falando, eu não trocaria, né? Mas talvez eu ia precisar de uma pessoa que manje mais, porque como tá no começo, assim, a gente tem que ir aprendendo na raça, entendeu? Lendo texto, vendo vídeo, às vezes a gente também não tem tempo para tudo, né? Então, pegar alguém que já tivesse um conhecimento melhor, poderia otimizar alguns processos aqui dentro hoje do meu RP, que ainda é manual apertar botão, entendeu? Mas eu acho que esse é o caminho hoje, pelo menos pensando mais no curto prazo, é isso aí. Era essa dúvida. Era essa dúvida mesmo, porque a gente se vê falando muito sobre isso. A galera da tecnologia, de informática e tal, fala muito sobre. Só que ainda, até então eu, não sei se você, não tô vendo o nosso mercado, ou a galera que eu conheço, explorando muito isso ainda. Então, como poderíamos começar a fazer? Tipo, trazer a tecnologia para nos ajudar. Exatamente, esse é o caminho. Boa. E agora vamos falar da Epifânio, Lucão, pra galera, que inclusive o Carmelo também bem conhece, trabalha com o Lucas, o Lucas da Epifânio, não o meu Lucas. Também, o seu Lucas também. Primeiro chinês que não é chinês. É o chinês brasileiro. Fala italiano ainda. Exatamente, é o chinês brasileiro que fala italiano. Galera, vamos apresentar para vocês então a Epifânio. A Epifânio, Lucão, explica para a galera. Não é somente uma importadora de produtos chineses que vende aqui no mercado brasileiro. Eles fazem algo a mais do que os concorrentes não fazem. Explica para a galera.
o Lucas da Epifani veio com aquele pensamento brasileiro do ganha-ganha, meu jovem. Não aquele pensamento chinês de eu vou tirar seu dinheiro, que muita gente pensa aqui no nosso mercado brasileiro. Ele veio com esse pensamento de lá para cá e por isso tem dado tão certo. Então assim, meu jovenzinho, vamos explicar um pouquinho para a galera que o Lucas tem um ecossistema montado lá na China, com fábricas próprias. Então responde para mim, tem um magazine que quer desenvolver a sua própria coleção. Certo. Consegue ou não? Consegue. Então você, um grande magazine, ou um cliente que pensa em comprar grandes quantidades para se diferenciar dos seus concorrentes e ter uma coleção exclusiva, não ficar brigando por preço, que é uma das principais brigas que tem no mercado, você consegue, através do Lucas, ter um desenvolvimento da coleção diretamente lá da China, com todo o ecossistema dele pronto para te servir. Então ele tem showroom, ele tem toda a parte de fábrica e desenvolvimento. Você consegue trazer uma ideia para ele, ele desenvolver lá e trazer o melhor custo-benefício para você. E você, nosso cliente, que quer ter acesso a essas mercadorias, a esse custo-benefício e não consegue ter uma quantidade profunda de compra, consegue também ter acesso de que forma, Lucão? No Brás, né? O coração de São Paulo. Ele tem um showroom maravilhoso com uma loja de fábrica que ele consegue atender todos os seus pedidos à pronta entrega. Então você compra, retira a mercadoria, vendeu, você consegue repor em 2 dias se necessário, meu jovenzinho. Você não vai perder faturamento. Então assim, sempre na elegância, o Lucas consegue te atender, meu jovenzinho. É o Lucas da Epifani, né? Nossa Senhora! Meu jovem. Você trabalha com ele, né, Carmelo? Trabalho, o menino é bom. Menino e é muito humilde. Muito humilde. Eu gostei muito, gosto muito dele. Exatamente. A marca tem estrela também. É. Entende bem. Abraço, Lucas. Você é um cara. Ele já gravou aqui especial. com a gente, inclusive, né? É, ele é um cara especial. E a gente fez uma brincadeira aqui que fala italiano, para vocês terem ideia da expertise dele. Ele ficou um bom tempo trabalhando no mercado de moda lá na Itália e conseguiu agrupar isso, trazer toda a sua experiência para o mercado brasileiro. Então, por isso que a gente brinca que ele tem o pensamento chinês ali, de pensou de manhã, à tarde está pronto, né? Ele só não é um deus italiano igual você. Só isso a diferença. Como é que é? Um deus italiano. Você gostou do Deus italiano? Eu me sinto lindo. Meu, que prazer e honra bater esse papo com vocês. Chovendo no molhado. É gratificante demais ter esse tempo com vocês. Muita gente, todas as vezes que a gente tem um atendimento, nunca é só um atendimento. A gente fica horas e horas batendo papo, né? Eu separo... É um evento. É um evento. Então, assim, não é um horário, a gente separa um período, né? É tipo o período da tarde. Não, você compra em 10 minutos e leva 6 horas aqui. 6 horas, é mais ou menos isso. Inclusive, hoje eu falei pra minha esposa, ó, não tem hora pra chegar, viu? Não, Pra mim, eu já falei, nem chego hoje. Então, gratidão por tê-los, Renato, Carmelo e Hugo, por compartilhar um pouco da história de vocês. É o que a gente comenta em todos os episódios. Pô, a gente resumiu uma história tão bonita em 1 hora, ainda mais em 2 pessoas contando a história, né? É muito complicado, mas a gente deu uma pincelada boa e falamos sobre o tema principal, que é sucessão, que foi muito bem falado. Então, da minha parte, gratidão em tê-los aqui. Sejam sempre bem-vindos ao nosso podcast. Eu sei que eu tenho portas abertas aqui também para sempre que puder a gente bater papo. A gente pode encerrar? Eu posso fazer um encerramento? Então, Os meninos querem falar alguma coisa? Eu até gostaria que o Renato e o Hugo fizessem as considerações finais ali, deixasse uma mensagem, que o Carmelo finalizasse. Ele faz isso com maestria muito bem. Inclusive, no outro episódio que você gravou com a gente, você trouxe uma visão que a gente fala isso com todos os nossos convidados e passamos até a gente mesmo ter um entendimento um pouco diferente do que a gente estava fazendo, que dali para frente seria de uma outra maneira. A gente faz tudo com comprometimento, com amor e tal. Só que você trouxe lá naquele episódio a importância de você transmitir a mensagem e deixar o legado, que é o que você falou. Você, através do podcast, do episódio que a gente está gravando, vai conseguir eternizar algo que as suas netas, os seus descendentes conseguirão ver anos depois. E quando tiverem a dúvida, quem foi o Carmelo, quem foi o Renato, quem foi o Hugo, eles vão ter a possibilidade de, através de um link no YouTube, te conhecer um pouco melhor. Nos trouxe uma lição muito grande.
a gente passou a ter um entendimento até diferente do nosso podcast. Então, por esse motivo, por saber que você finaliza de uma maneira genuína, muito bem, eu gostaria que primeiro o Renato, depois o Hugo, e você vai lá e mata a pau. Beleza. Obrigado. E agradecer essa oportunidade mais uma vez para vocês. Muito, muito bacana dividir nossa vida com todo mundo aí. E sempre agradecer pela oportunidade de ter um pai maravilhoso desse, ter a oportunidade de ter essa empresa. E o principal, isso que ele conseguiu me passar é: eu não quero ter uma loja, eu não quero ter lojas, eu quero ser um empresário, eu quero ser uma pessoa. Então eu acho que isso destaca muito bem com o que ele ensinou pra gente, entendeu? Ser uma pessoa, ser uma coisa para ela ter corpo, pegar forma. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e agradeço de ter vocês aí junto sempre nessa sociedade maravilhosa que a gente tem. Eternizar. E vamos eternizar. Eu quero dobrar. Pra cima. Obrigado. Também queria agradecer aqui a oportunidade de poder transparecer um pouco aqui como é nosso ambiente familiar, nossa história, tudo o que aconteceu até hoje, né? E para mim o que fica é viver com a família, junto com o trabalho, viver com o lado pessoal, junto com meus pais, assim, na empresa. Aprender tudo que eu aprendi de administração, que para mim é bem diferente do ramo das exatas, que eu já meio que nasci sabendo um pouco bem disso. Mudou muito a minha vida, me moldou, vem moldando, e eu acho que eu tenho muito para me transformar cada vez mais uma pessoa melhor. Agora, com o meu pai de conselheiro na empresa, vai ser muito melhor, porque ele vai ter mais tempo para pensar, tempo para criar, tempo para imaginar, coisa que ele não tinha antes, né? Agora o piano pode pôr nas nossas costas aqui, que a gente vai carregar com o maior prazer. Graças a Deus. E tá passando um meteoro de novo, vamos abraçar ele que a gente vai longe. Obrigado, gente. Primeiro, mandar um beijão pra Bárbara, pra Laura, minhas princesas, né? Lindas. Pra minha esposa. E dizer assim: nunca imaginei que eu ia fazer um podcast. Esse é o terceiro. Nunca imaginei que eu ia falar tanto. Mas nem imaginei que eu falo pra caramba. Mas que talvez fosse deixar alguma coisa pra frente, né? Sempre pensei quando, na minha caminhada toda, por onde eu passasse, eu deixasse uma história boa. E hoje a gente tem um livro aqui que eu venho escrevendo, e que daqui para frente quem vai escrever são eles, né? E vão escrever com letras maiúsculas, porque eu tenho certeza que estão mais que preparados e não é preparado pelo trabalho, né? O mais legal de tudo isso não é o preparo para trabalhar, é a alma para trabalhar, né? É entender que ele vai levar alimento para as pessoas, que ele vai ajudar pessoas. Ser empresário não é só pensar no ganho, é pensar no que você proporciona. É para poucos isso, né? Ser empresário é para poucos, porque você vai gerar receita para pessoas, você vai levar alimento para pessoas. Você talvez vai, em algum momento, melhorar essa pessoa através do que você passa para ele. Ou então você pode ter a responsabilidade também de machucar essas pessoas. Então a minha alegria é de saber que eles estão prontos para isso, porque eles veem pessoas do outro lado, como eu vejo também. Eu consegui passar isso. E tenho certeza que vão fazer muito melhor. Porque até hoje eu só fiz cagada. Mas agora eles vão aprimorar esse trabalho, enriquecer esse trabalho, e tenho certeza que com muita alegria. Tem que ser com alegria. Tá bom? Agradeço a vocês, agradeço meu filho, obrigado. Boa sorte para vocês. Obrigado, Renato. Obrigado vocês. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, vocês que vão assistir, nosso time, nosso grupo de amigos, nosso grupo de funcionários. Saibam que a gente sempre teve uma empresa voltada para vocês. Tenham certeza disso, de levar conforto para vocês e para nós também.
óbvio. E a gente sempre batalhou. Eu vim do nada e a gente vai voltar pro nada. O caminho, o percurso é o que fica aí, que vocês conhecem. Não tem nada escondido. A vida é essa. Então, fico muito feliz de ter vocês com a gente, de participarem da nossa vida profissional, e a grande maioria do time também participa da nossa vida pessoal. Inclusive os nossos fornecedores, que vocês fazem parte também desse espaço. E agradecer a Deus por ter me dado esse jeito de ser, que eu nunca planejei o que eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer, mas eu sempre paro e falo, mas como é que eu vou fazer? Aí vem, acontece. Então, é coisa de Deus. É coisa de Deus, né? Obrigado, meu Deus, obrigado a vocês e saúde e paz para todos. Obrigado. Meu Deus. Galera, quem ainda não se inscreveu, não curtiu, não compartilhou, pelo amor de Deus, né, Lucão? É o mínimo, né? Nossa Depois do Senhora. episódio desse, com muito carinho pra você. Então, retribua o nosso carinho com compartilhamento, né, meu jovem? Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!